E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, Rodrigo Maia precisa ser internado, pelo menos é o que afirma o Caiado em resposta à entrevista que o Maia deu ontem para o Grupo Valor. O Maia parece que tá com problemas desde que perdeu a presidência da Câmara e tá atacando todo mundo do seu ex-partido, se é que eu já posso falar assim do DEM, porque tudo indica que o Rodrigo Maia estará indo para o PSDB fazer uma aliança com o João Dória. Já foi convidado, o FHC já elogiou. O Maia fala que o DEM se tornou um partido da extrema-direita, que o ACM-Neto entregou a cabeça dele e de outros deputados numa bandeja para o bolsonarismo. A gente vai comentar sobre o Maia, que tem umas coisas interessantes, vai falar do Mandetta, vai mostrar uma repercussão, a crise, o que é que pode estar acontecendo. E falando em partido, vamos falar de Bolsonaro, que pode estar aí se aproximando do MBL. Sim, vocês vão entender o que é que está acontecendo. Vale a pena a gente discutir um pouquinho. Vamos também falar das reformas ministeriais, né? Novo ministro, o Bolsonaro confirma a ida do Onyx. Vamos falar além da agenda legislativa. O Lira deu alguns sinais positivos no dia de ontem. Vamos falar da entrevista do Salles. Vale pontuar algumas coisinhas. Vamos falar sobre o lava-jatismo, vamos começar sobre isso. Tem algumas coisas ligadas ao Dória que também pra gente adicionar, como sempre. Tem muito assunto para falar, eu sempre acabo esquecendo de tudo que a gente vai falar. E já quero começar aqui sobre a questão do lava-jatismo. Muita gente está deixando isso aqui passar, mas a coisa é grande e você mede a temperatura por quem está gritando e por quem está batendo. Gente, não sei se vocês conhecem, quem aí não é do ramo do direito, mas quem é do ramo do direito deve conhecer. Você tem basicamente hoje 3 grandes portais que discutem sobre questões jurídicas. Você tem o Conjur, que é o maior deles, você tem o Jota e você tem o Migalhas. Esses 3 são os grandes portais do pessoal e da área do direito. E o Conjur tá vindo aí dando uma pancada segura nos lava-jatistas. Olha só a manchete. Procuradores combinavam com a Receita quebra de sigilo de ministros. Negócio complicado, quebra de sigilo. E aí envolve a questão da Receita Federal, coisas ligadas ao COAF. E antes de mostrar umas coisinhas da matéria, veja só o que o Renato diz. Lembram-se da narrativa criada pelos Antas, na época em Jair Bolsonaro, junto ao PGR, retirou o COAF debaixo do Ministério da Justiça? O COAF era estratégico para que os abusos deixassem de ser clandestinos e, assim, pudessem ser utilizados contra o governo atual. Vocês vão entender o que a Renato está falando quando você olhar aqui o corpo da matéria. Fala um monte de coisa, fala o agir, sabe, com jeitinho, coisas que meio estranhas, olhadas informais. E eu quero só mostrar um dos diálogos, uma das mensagens que os procuradores aí estão fazendo de tudo para esconder. E você vê aqui, né? Atalho legal. Outro diálogo, de 2015, mostra que os procuradores recorriam a Leonel, né? Roberto Leonel, para obter consultas fiscais ilegalmente. Na conversa, Deltan pergunta se Robertson Pozobon entrou em contato com a Receita de São Paulo e Robertson responde que ainda não. Quero pedir via Leonel, para não dar muito na cara, tipo pescador de pesca e pague. Que história é essa? Aí você vê, ó. Deltan pergunta, Robinho, você entrou em contato com a Receita Federal de São Paulo sobre os filhos de Brahma? Viu na imprensa do Taiguara que ele é sobrinho do Lula, que fazia varandas e está multimilionário fazendo obras para o Odebrecht na África? O que saiu? E aí o Robertson responde, ó. Vou ver isso amanhã de manhã, Delta. Quero pedir via Leonel, para não dar muito na cara, tipo pescador de pesca e pague. Onde saiu essa notícia do sobrinho do homem? Gente, isso aqui é muito sério. O cara tava lá no COAF, você lembra a agonia que foi, Bolsonaro tirou. Moro não só colocou lá o Leonel que é ligado a ele, como colocou também a Érica Camarena. Então, você tá vendo aí, a gente já falou isso várias vezes, os lava-jatistas tentando a todo custo se entrar, né, conquistar por dentro vários setores, se filtrar na máquina pública para aumentar o poder do grupo, o Partido dos Trabalhadores. Vejam só, olhadas informais. Imagina a quantidade de coisa que não foi utilizada. O pessoal até questiona, né? Será que Moro, nesse meio período, não chegou a criar dossiês sobre deputados, senadores, poder fazer uma pressãozinha? Porque foi tanto poder que ele tinha nas mãos, o super juiz, juntou, né, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, queria o COAF. Muita coisa está acontecendo, os procuradores estão se movimentando, e o negócio está começando a ficar quente pro lado deles. E vocês veem,
O antagonista entra em campo ontem, o dia, se dedicou para tentar colocar panos quentes na situação. Começa aqui, né? Foram várias matérias. Só quero mostrar para vocês a chamada, vocês já vão entender o que está acontecendo, ó. Procuradores da Lava Jato negam investigações sobre ministro. Não, a gente não fez isso, a gente não fez olhadinha informal contra eles, tá tudo de boa. Aí você vê, no ofício enviado à PGR, CNMP e STJ, em que alertam para riscos de anulações em cadeias de condenações da Lava Jato, os procuradores da operação negaram investigação sobre ministros do tribunal. Olha aí, não, negando. E você vê, ó, anulações em cadeia de condenações, né? Várias, vai ser assim, todo mundo vai ficar solto. Meio, não sei se isso vai acontecer. Aí você vê, ó. Hackers podem ter adulterado mensagens de procuradores. Quando saiu as mensagens, logo no início, do Glenn da Vaza Jato, o Moro não fez nada, não entrou com processo contra, sabe? Falou, você tá mentindo, isso aqui não tem nenhum lastro de verdade. E agora já tá, não, essas mensagens, não sei se é tão verdadeira assim, não sei se não é. Tá estranho, né? Tá estranho. Aí você vê, antagonista outra, ó. Lava Jato aponta risco de anulações em cadeia. Eles estão tentando pegar a questão que algumas pessoas que foram presas podem ficar soltas para tentar falar, ó, não podemos ter acesso às mensagens. Não podemos. Vamos esquecer qualquer eventual erro cometido pelos lavajatistas em nome, sabe, de um bem maior. Sai na Cruzoé, sai no antagonista, a mesma coisa. E ainda fecha o dia com a pesquisa que, na boa, que pesquisinha encomendada. Gente, Moro vencendo o segundo turno, quando isso? Nunca aconteceu. Nunca acontecerá. Pesquisa da XP. XP é ligada a esse pessoal dessa esquerda aí renovada. É desses grupos aí do mercado financeiro mais ligados ao Maia, ligados ao Luciano Huck, ligados ao Itaú Unibanco, que é dessa turminha toda progressista. No dia de ontem você vê, ó, tá desde o final de semana aí a coisa aquecendo, a água subindo. Aí só uma pesquisa dessa é só pra tirar de tempo. O negócio aí tá vindo, o negócio aí grande contra esse pessoal. E estão tentando tirar de tempo a todo custo, tá com várias narrativas, né? E o antagonista é o único portal que faz isso. Sempre o antagonista tentando proteger os lavajatistas. E aí, falando do antagonista, né? Pra gente aqui já andar um pouquinho aqui no assunto e falar de Bolsonaro, a questão do partido que eu falei pra vocês. Os antagonistas ontem brindaram a população brasileira com a live, contando com a presença de Fernando Moura. O Nando Moura, juntamente com Felipe Moura Brasil. Imagine, né? Quantas pérolas não saíram numa live dessa. O Marcos Petrucelli ainda diz, ó, baixar o nível é uma coisa. Isso daqui é mergulhar de cabeça no esgoto. Olha o nível, né, que chega o antagonista. Tá valendo de tudo, o importante é criar narrativa. E em falar de narrativa, já falaram que o ACM-Neto ia ser vice de Bolsonaro. A Anitta aqui trouxe até a Folha de São Paulo, mas o antagonista já falou isso. Já falou que era Tereza Cristina. Já falou que era não sei quem, já falou que era fulano, cicrano. Agora já tá falando que o Ciro Nogueira vai ser vice de Bolsonaro. Quantos vices o Bolsonaro pode ter? Quantos? Porque todo mundo agora é vice de Bolsonaro. Sabe? Todo mundo agora é vice de Bolsonaro. Só pra ficar criando narrativa. É o tempo todo isso. Ainda mesmo diz, ó, eles não sabem nada do que tá acontecendo, mas todo dia eles chutam um novo vice pro Bonoro para ver se causa uma pequena confusão no eleitor e atiçando os brios e o egos do Mourão, para ver se ele volta a dar uma comentadinha e criar mais caos. Jornalista, né, sendo jornalista, ela não usa a palavra aí para ser mais justa. É só tentando criar o caos e ver se o Mourão fala alguma coisa, né? Mourão sempre solta alguma pérola. E aí você vê, ó, questão de Bolsonaro e partido se aproximando do MBL. Gente, isso aqui tem que ficar de olho. Eu não acho que Bolsonaro é besta, principalmente assim, olhando a fala que ele diz, ele fala o seguinte, ó, agora, eu não posso ir para um partido e não ser autoridade nesse partido. No PSL, eu não era autoridade, disse o presidente. Aí você vê, ó, sem partido, Bolsonaro disse que namora com o patriota. E você vê, ó, Bolsonaro disse que namora com o patriota e ratificou que pretende definir seu futuro partidário até março. Eu pretendo definir meu futuro partido em março, mas estou namorando alguns partidos, dentre eles um tal de patriota. Agora, eu não posso ir para um partido e não ser autoridade nesse partido.
No PSL, eu não era autoridade, disse Bolsonaro em entrevista ao programa Brasil Gente da TV Bandeirantes. Além do Patriota, Bolsonaro também recebeu convite do PL, do PP, do PTB e do próprio PSL. E uma coisa que tem que prestar atenção, que eu tenho certeza, não acredito que exista a possibilidade do governo não ter prestado atenção nisso, que é o quê? O Patriota hoje, o Diretório de São Paulo, quem comanda o Diretório de São Paulo é o MBL. O Arthur, candidato a prefeito, o Holliday estava lá, o Holliday disse que saiu, mas está lá. Tem o Renato Almeida, que tá lá realmente chefiando. Todo o pessoal do MBL, sabe? Tá lotado no diretório do partido em São Paulo. Tem que olhar isso daí bem de perto na situação. Tem outra matéria aqui que ainda fala que os bolsonaristas comemoram o namoro do presidente com o Patriota. Isso aqui eu não sei. Conversei com o pessoal assim tá esperando pra ver. Tá muito esperando o Bolsonaro. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Tudo tem os prós e contras. Cada partido vai ter um pró e um contra. Aí você vê, a entrega da ala bolsonarista viram com bons olhos o namoro entre Bolsonaro e o Patriota. Para eles, a filiação do presidente ao partido seria a melhor solução para acabar em definitivo com as discussões internas no PSL. A Bia, Zambelli e Bibo Nunes já sinalizaram que também iriam para o Patriota caso o presidente se transfira para o partido. Apesar do namoro, Bolsonaro ressaltou que o Patriota sofre com a falta de recursos do fundo partidário e pouco tempo de TV. Isso daqui, gente, é uma coisa que tem que ser levada em consideração. As eleições de 2022, elas não serão igual às eleições de 2018. Não vai ser só dar umas mitadinhas, redes sociais e tá eleito. Vai ser uma eleição que vai, sabe, despender de um certo orçamento, sabe? Vai precisar gastar um dinheirinho para se eleger. Bolsonaro é Bolsonaro. Agora, a base de apoio, principalmente quando você olhar, deputado até a gente já conhece a maioria desse pessoal, mas Bolsonaro tem um projeto grande. Bolsonaro fala em eleger mais de 100 deputados. Bolsonaro, com certeza agora, ele vai querer emplacar alguns governadores. E para você fazer uma campanha no estado de São Paulo, o negócio também tem que ser grande. E aí o PSL? O Patriota vai fazer o quê? E tem que olhar bem, né, para não se tornar, no final das contas, um novo PSL. Vai um partido pequeno, sem muita coisa, cresce o partido e depois gera toda aquela complicação novamente. Agora, vendo tudo que aconteceu com o PSL, eu não consigo acreditar que vão dar esse mole. Mas é sempre bom ficar de olho nessas movimentações. E realmente, será que todos os deputados estão de acordo com isso? Vindo do antagonista? Não vi em outros locais, saindo na mesma repercussão. Olhar de perto, vou tentar descobrir alguma coisa aí, conto pra vocês. Principalmente, assim que souber de alguma coisa, solto lá no Telegram. E aí, em termos de reforma ministerial, até o momento, o antagonista aí, sempre a narrativa falou que Bolsonaro loteou o governo para o Centrão, vai dar os ministérios após a eleição da presidência da Câmara. Aí não aconteceu. Aí eles já estão falando agora que o governo vai ceder ministério a conta-gotas. A depender das coisas, das ações, sabe? Da lealdade. Bolsonaro vai começar a dar o tempo todo dando a famosa barrigada. A única certeza é que o Onyx estará voltando para o Planalto. O Bolsonaro já bateu o martelo, possivelmente deve estar vindo aí após o Carnaval. O Onyx ainda está tentando organizar umas últimas coisas na pasta, na cidadania, antes de sair para vir para a Secretaria-Geral, que era o antigo cargo do Jorge Oliveira. Então vai estar ali pertinho, sala, assim, ó, quase lado a lado com o presidente. Mudanças aí lá, né, no núcleo duro do governo. Falando aqui da Câmara, coisa interessante, notícias boas. O Lira aí, né, tá fazendo ninguém sentir saudade do Maia. Veio ontem para redes para avisar, ó, com a sinalização positiva da maioria dos líderes, gostaria de compartilhar uma grande notícia sobre nosso país. Vamos colocar em votação amanhã o projeto sobre a autonomia do Banco Central. Uma grande sinalização do destravamento de pauta do Congresso, um grande sinal de previsibilidade para o futuro da economia brasileira, um grande sinal de credibilidade para o Brasil perante o mundo. É o que pretende anunciar ao ministro Paulo Guedes em sua visita hoje à Câmara dos Deputados. Então tá aí, tá tentando falar, ó, eu vou cumprir minha parte do acordo. Até agora tá nota 7. Nota 7, não fez nada excepcional, nota 7. Vamos botar aqui nota 7, né? Vai ser 7 para cima, 7 para baixo, a gente ainda não sabe. Até agora tá no ponto. O Lira ainda falou ontem na sede também que estará encaminhando
No caso, hoje, para a CCJ, a reforma administrativa como primeiro pontapé para a discussão dessa matéria. Estou me comprometendo a fazer a discussão e levar para o plenário. Vamos com o Senado Executivo discutir e construir uma política de auxílio viável para quem mais precisa. Devemos incluir também crédito para apoiar quem gera emprego, sempre respeitando o teto de gastos. Olha só. Mas está cada vez mais claro que a porta de saída da pandemia é acelerar a questão da vacinação. Também estão batendo bastante nessa tecla. Bastante nessa tecla. Mas está vendo. Banco Central, reforma administrativa. Coisas estão avançando, trazendo o governo para perto, dialogando. E a mensagem que isso passa, o Lira não está errado quando ele fala, eu quero passar a mensagem. Fala, a gente está comprometido em destravar a pauta. Só em você passar uma mensagem, o mercado já vê com bons olhos. O pessoal se fica um pouco mais esperançoso, as coisas já começam a melhorar só com o clima bom. A mídia sabe disso. A mídia podia estar fazendo isso desde o primeiro dia de governo, mas a mídia quer criar o caos no Brasil. A mídia quer ajudar a destruir o país. A gente sabe disso, né? E aí, enfim, chegamos a um grande assunto do dia. Isso aqui foi o que moveu tanto as redes quanto o cenário político no Brasil. Eu falando no início do dia. Rodrigo Maia deu uma entrevista, fala um monte de coisa que dá para inferir, né, o que ele está planejando. Mas a manchete mesmo é: um amigo de 20 anos entregou na bandeja nossa cabeça ao Palácio do Planalto. É assim que ele se refere ao ACM Neto. Vejam só. E aí, né, a chamada da matéria no Twitter, o que o Valor usa é o seguinte, que o DEM voltou para a extrema-direita dos anos 80. O tempo todo essa conversa, extrema-direita, isso é tão ridículo, isso é tão ridículo, é tão ridículo. E pior é saber que ainda tem gente no Brasil que acredita que existe uma extrema-direita e que o DEM faz parte disso. Piada, né? Mas tudo bem. Matéria tem várias perguntas, vou mostrar várias aqui para vocês e algumas respostas do Rodrigo Maia. A começar com essa daqui, ó. Quais são seus próximos passos após a derrota? Irá mesmo deixar o DEM? Para qual sigla? Aí fala um monte de coisa lá, não adianta falar o que eu vou fazer. Ele já contorna para começar a bater no partido. As pessoas que me acompanham têm que entender por que eu vou fazer isso, por que eu estou deixando o DEM. Trabalhamos a mudança de posicionamento do então PFL até virar o DEM. E todo posicionamento para tornar um partido nacional. Isso começa em 95, quando convido o meu pai, César Maia, e o Jaime Lerner para ingressar no partido. Políticos que vinham de origem de centro-esquerda e tiram o partido da Internacional Liberal, uma aliança internacional de partidos de direita e extrema-direita, para aderir à Internacional Democrática. Só faltou colocar, né, da Internacional Socialista. Tava mais para isso. Não sei se vocês lembram da história da política brasileira, mas o PFL, ele começa como um partido de direita. Vem um resquício. Todo o período anterior que o Brasil viveu. E aí vocês estão vendo, né? Começa como o pessoal dominando por dentro. Começa a ver um pessoal da esquerda. Rodrigo Maia, ele se exilou no Chile. Rodrigo Maia, inclusive, nasce no Chile. Chileno. Era comunista na época, amigo do Serra e tudo mais. Aí diz, né? A eleição da Câmara, quer dizer, ele não termina falando alguma coisa, né? A intenção na época era exatamente tirar a pecha do DNA, sabe, originário do Arena, para se transformar num partido de fato de centro, centro-direita no máximo. Que pudesse ter força em mais segmentos da sociedade e tivesse condições de vencer. Até hoje quero saber o que é um partido de centro. E aí fala, né? Como é que a eleição mudou, né? Essa questão do DEM, tornou de extrema-direita. Aí ele diz: o grande problema é que o partido voltou ao que era na década de 80, para antes da redemocratização, quando o presidente do partido aceita inclusive apoiar Bolsonaro. É um crime apoiar Bolsonaro, né? Você não pode. Ninguém no Brasil pode apoiar Bolsonaro, que o Rodrigo Maia não deixa. Isso por decisão da direção partidária. Não é relevante do ponto de vista do processo político, blá blá blá. Mas a movimentação da cúpula do partido, principalmente do seu presidente e do Caiado, governador de Goiás, deixou claro que há a intenção de aproximação maior com o governo Bolsonaro, que não será apenas uma relação parlamentar com agenda econômica mais ampla. O crime do DEM é se aproximar do governo. Quando logo no início recebeu os ministérios, estava ótimo. Quando já chegou e teve lá aquelas movimentações dos bivaristas para apoiar o Maia, estava ótimo.
Agora que ele perdeu, agora não presta mais. Agora Bolsonaro tem que ser combatido até o fim. E aí, com as consequências disso? Sabe? Aí fala lá um monte de coisa, com absurdo, que o partido perdeu a essência, sabe? Agora é uma Maria Mole, basicamente. E no final, né, ele fala o seguinte, que deste partido eu não tenho mais como participar. Porque não acredito que esse governo tenha um projeto, primeiro, democrático. Bem, Bolsonaro é antidemocrático, né? Não tem nenhuma democracia. Democrática é o Maia. Segundo, de país. Continuo dizendo que o governo é um deserto de ideias. O DEM decidiu majoritariamente por um caminho voltando a ser de direita ou extrema-direita, que é ser um lado de Bolsonaro. No Brasil, realmente, né? Comparado com o que o Maia considera de direita, não tem como falar que o Bolsonaro também é direita. Que a direita do Maia é canhota. O senhor acha que o presidente do DEM fez isso para ter apoio na disputa pelo governo da Bahia? Gente, quando fala essa questão aí, cara, do ACM-Neto, o Maia levou pro pessoal e, gente, na verdade, na segunda pergunta, o que o Maia fez, cara, não se faz. O Maia pegou numa ferida que só quem é da Bahia entende. Eu vou explicar pra vocês. O negócio foi baixo. Maia foi baixo, mas muito baixo mesmo. Fala, né? É pro ACM-Neto ter apoio na Bahia? E ele diz, ó, não sei por quê. Não conversei mais com o Neto. Diferentemente do que ele imagina, na verdade, o que Bolsonaro conseguiu foi quebrar a nossa coluna, que era toda acordada, de que nunca estaríamos no governo Bolsonaro e nunca apoiaríamos o Bolsonaro. Quer dizer, nunca estaríamos. A Tereza Cristina era o quê? O Onyx era o quê? No DEM, né? Tava no governo. Piada. Isso é ouvido do presidente ACM-Neto centenas de vezes. O cara tá entregando a cabeça do ACM-Neto e ele acusa o ACM-Neto de estar fazendo isso com ele. E depois disso, ó, na sua opinião, por que o ACM-Neto fez esse movimento? E aqui, meu amigo, não existe mais nenhuma possibilidade do Maia e do ACM-Neto, sabe, ficarem de boa, a não ser que ele peça uma desculpa, mas muito bem dada. Ele fala, ó, ele fez isso porque está no DNA dele, né? DNA. A direita está no DNA dele, mas sem o talento do avô e do tio, que nunca teriam feito o que ele fez de participar de um acordo, ratificar esse acordo e depois comandar o caminho para uma neutralidade, que era exatamente o que interessava ao governo. É óbvio que o avô e o tio nunca fariam isso de falar uma coisa e construir outra. E, gente, até hoje, né, tem a sombra. Sabe aquela história do filho do famoso? Que quando o cara é famoso, aí o filho tenta ser famoso e fala, esse cara é só famoso porque o pai era famoso. E o cara sempre carrega aquele estigma, né, que ele só tá lá por causa dos outros. E na Bahia sempre se falou, pô, a ACM Neto só tá lá, cara, porque ele é o neto de ACM. E tipo assim, fala aí, é o pior da família. Na linha sucessória, as apostas, mesmo assim, que o ACM tinha, era que o dos filhos dele, que era o Luiz Eduardo, ia ser assim, ó, sabe, o herdeiro político dele. Luiz Eduardo Magalhães era para ser o herdeiro político. Só que ele veio a falecer, sabe, de forma completamente inesperada em 98. E foi um baque para a família, né? Então falou, cara, e agora? Tanto que desde então, a família Magalhães perdeu várias eleições na Bahia, principalmente pro PT e tudo, vários problemas. Então, o ACM Neto sempre veio na sombra da família. Nunca era para ser, né? A joia da cor da família sempre foi o Luiz Eduardo Magalhães. O Maia pega isso e joga na cara. Isso aqui foi pessoal, cara. Maia bateu no pessoal do cara. Maia joga baixo. Maia jogou baixo, cara. Muito baixo. E aí fala o seguinte, né? Quando foi que você percebeu que o ACM Neto estava te traindo? Pela relação de muitos anos, eu só percebi depois da reunião que foi feita lá no dia 31. E aí essa reunião tava o ACM Neto, de fato só consegui acreditar no domingo, ele veio na quarta para a reunião comigo, o Caiado e o Rodrigo Garcia, e a gente fazendo parte daquele papelão. Olha quem tava lá, né? O Garcia, o vice do Dória. Vice do Dória, tava lá. E o Maia fez questão de falar do Garcia, não sei por quê. Não sei por quê. Porque tinha tantos deputados na reunião, porque ele teve questão de falar do Garcia. Ou ainda que não tenha vários deputados, o Garcia esteja lá, por quê? Porque o Garcia já estava lá para arquitetar o plano para 2022, sabe? Tentar ver se criava aliança, tem MDB, o PSDB do Dória, com certeza, né? E aí depois continua perguntando,
o senhor espera uma saída cordial ou que o DEM queira tirar o seu mandato? E ele diz, depois de tudo que ele falou, depois de todo esse chilique, todos os ataques baixos, pessoais, a família, ele diz, não espero nada. Vou pedir minha saída no TSE. Não tenho 10 anos. Não vou brigar com ninguém. Estou fazendo crítica política. Isso daí parece uma crítica política, o que ele fez? Entregar a cabeça. Falar da família. Ele parece que tem 10 anos. Parece que ele tem 10 anos. Mas, vindo do Rodrigo Maia, a gente não vai achar muito improvável. E aí depois fala que essa movimentação acabou com vários acordos, sabe? Que já estavam quase que tidos como certos. E aí o jornalista pergunta, você tem como dar algum exemplo? Que acordo, sabe, a gente está perdendo? E ele fala, o Luciano Huck estava filiado no DEM. Se decidir ser candidato à presidência, estava 90% resolvido que se filiaria ao DEM. O Neto tem mais relação com o Huck que eu. Eu tenho, mas o Neto também tem. Não descarto nem hipótese de Bolsonaro acabar filiado ao DEM. Agora Bolsonaro já vai ser filiado ao DEM. É capaz de Bolsonaro ser visto a semi-Neto, né, do ritmo que tá. Quem tem boca fala o que quer. E depois fala, para mim, é mais centro-direita. Quem está no entorno dele. Pelo que ele pensa, pelo que a gente conversa. Isso daí falando do o que é que o Rodrigo Maia pensa do Luciano Huck. Luciano Huck, para ele, é de centro-direita. Porque na economia, ele tem uma tendência mais liberal, mas ele também gosta dos projetos sociais. Piada, né? Luciano Huck de direita. E diz, né? O senhor já fez uma autocrítica sobre a eleição? Como a demora para definir o candidato? Aí ainda deu uma chance, né? De redenção. Maia, você não quer fazer uma autocrítica, não? Até o jornalista percebe que o Maia tá delirando. Ele diz, nunca fiquei esperando o STF decidir sobre a reeleição. Sempre disse que não seria candidato. Gente, todos os deputados sabiam que Maia só estava esperando. Ele ia ser o candidato. O candidato era o Rodrigo Maia. E ainda quando tem a oportunidade de autocrítica, eu nunca fui candidato. Ele ainda tenta falar, né, depois aí, ao decorrer do parágrafo, de como ele ajudou o Baleia Rossi, diversas coisas. O cara tá completamente delirando. E, obviamente, o pessoal do DEM teve que reagir. Você vê, né? O Assemineto foi logo simples e direto. O Assemineto acabou com a narrativa dele com 2 frases. 2 falas, na verdade, não foi 2 frases. Maia procura culpado pelos seus erros e deixou o poder subir a cabeça. Mas, o Rodrigo tá procurando um culpado, cara. Infelizmente, ele deixou o poder subir a cabeça e não considerou que os cargos são passageiros transitórios. A gênese de tudo isso foi Rodrigo ter trabalhado no fundo para ele ser o presidente da Câmara. O candidato de Rodrigo Maia era Rodrigo Maia. Era isso. Esse que era o grande problema. Mas o Maia quer colocar a culpa nos outros. Aí você vê, agora a culpa é minha, que eu sou o presidente do partido, ou dele, que era presidente da Câmara. Eu tinha prioridade de construir a eleição do Senado. Do DEM, que falou da questão do Pacheco, e foi. Fiquei até o fim tentando construir a maioria da bancada para ter um bloco com Baleia Rossi na Câmara. Ele falou, eu não consegui, porque o desgaste e a rejeição com Maia eram tão grandes que no final ficou impossível construir maioria para o Baleia. E olha só, se não fosse a minha intervenção, o Assemineto, na verdade, tentou ajudar o Maia. No final, para garantir a neutralidade, a maioria da bancada teria aderido ao bloco do Lira. Entrei para evitar o vexame fosse ainda maior, que o Maia fosse ainda mais humilhado. E o Maia trata o cara dessa forma. E fala, né? Rodrigo sabe que está sendo leviano. Em hora nenhuma tratei da eleição da Câmara com o Planalto. Ele sabe que não existe esse movimento de aproximação com o governo. Tudo isso que o Maia diz é para justificar a falta de articulação política dele. Ele nunca foi um deputado de base popular. Sempre foi da articulação. E para não demonstrar os erros que cometeu, precisa apontar o culpado. Mas a grande culpa foi a falta dele na articulação política. E todo mundo viu e está completamente claro. Completamente claro. Falei uma vez, antes das eleições, uma frase que eu ouvi e para mim faz mais sentido como nunca. Antes de sair, bagunce o ambiente. É o que o Rodrigo Maia está fazendo. Tá para sair do DEM, não tá bagunçando, deixando bagunçado, porque um dos interesses do Maia é desidratar o DEM e tentar levar deputados do DEM junto com ele. Isso faz parte do Dória. O Dória já vinha tentando trazer vários prefeitos de São Paulo para o PSDB, segurando verba, criando dificuldade para vender facilidade. O Marco Violi participou disso, a gente já falou isso várias e várias vezes. Aí você vê, o ex-prefeito também criticou a relação de Maia que o Huck estava 90%
já alinhado para ser filial do DEM, diz, ó, ele foi deselegante e falou pelo Luciano, que não expressou decisão sobre ser candidato nem por qual partido seria. Não tem o direito de falar pelo Luciano Huck. Sabe, o Maia tá insustentável. Ele falou, tá insustentável o Maia continuar no partido depois da entrevista. Cara, o cara ofendeu a Semineto batendo via família. Isso aí jogou muito baixo. O Caiado foi logo simples e direto. Falou, cara, Maia, ele precisa de internação hospitalar. Tá com problema de poder, perdeu o poder, não tá sabendo lidar. Precisa ser internado. Sabe? Entrando numa sala toda acolchoada, branca. É só assim, né? Pra ver se o Maia toma jeito. Outro que também se posicionou do DEM foi o Efraim Filho, o líder da bancada, e falou um monte de coisa. Ele diz o seguinte, a entrevista do Rodrigo Maia surpreendeu que veio com um tom acima do esperado. Essa acusação de traição, na verdade, é uma tentativa de terceirizar a responsabilidade pela ruína do bloco. Tenta nos dar a conta da derrota. Essa conta não aceitamos. O que acontece é que ele, sim, queria e acreditava em uma frente ampla, com partidos de centro e da esquerda, seria o caminho para 2022. Maia tá tentando a frente ampla, mas deu errado. Ele errou na condução do processo, não conseguiu formar essa maioria e de forma pública, né, veio cobrar o presidente Semineto. O que faltou foi maioria na bancada. Efraim disse que é cedo para avaliar as eleições do ano que vem. 2022 vai ser atrás de 2022, fala várias coisas e diz, ó, essa antecipação desse debate surgiu por provocação do próprio Rodrigo Maia. Jamais esteve em decisão na bancada antecipá-lo. O líder falando, cara, espera aí, vamos ficar de boa. Essa história de marcar presença, se alinhar o Dória, espera um pouquinho, pode até ser que a gente faça. Agora deixa o Rodrigo Maia aí, cara, o cara tá se afundando, se afunda sozinho, não vem levar a gente junto não. Maia sai realmente completamente desmoralizado. E aí o Mandetta vem na leva, né? De novo, o Mandetta fala mais uma vez que pode deixar o DEM. O Globo procurou o Mandetta e ele diz, ó, ele evitou falar sobre o assunto e disse que tomará a decisão depois que conversar com o ACM Neto. Vai lá, vai sentar, vai conversar, vai bater um papo. O que é que vai sair disso daí? Não sei. Fala um monte de coisa, né? O dirigente avalia, apoia a reeleição de Bolsonaro, questão do ACM Neto, e o Mandetta não sabe. Mandetta não quer apoiar Bolsonaro. E diz, o DEM hoje não dá segurança de um projeto nacional a ninguém. A base do partido virou uma geleia. Posso estar com Dória, Bolsonaro, Mandetta, Huck ou Ciro. Daqui a pouco até Lula vai aparecer como cotado para receber apoio do partido. É mesmo, Mandetta? Você vai jogar o que? Uma sinuca sem máscara com Lula? Tomar um 51... começa a articular para 2022, é isso que vai fazer? Que interlocução política o DEM pode construir dessa forma? Indagado se é grande a possibilidade do DEM de deixar o DEM, como aliados de Mandetta afirmaram a reportagem, o ex-ministro disse apenas que é preciso aguardar 10 dobramentos e que vai se reunir com a Semineto e lideranças após o carnaval. Vai curtir uma praia, né, sem máscara, vai dar aquela aglomerada, depois ele decide. Caso a saída de ambos se confirme, Mandetta não necessariamente migrará para a futura legenda de Maia, apesar de essa ser uma possibilidade e de ambos manterem uma boa relação. Mandetta, né? Aparentemente também vai voar, mas não sabe nem se vai acompanhar o Maia. O Mandetta tem um projeto próprio dele e tá aí. Mas o pessoal acha que Mandetta tem condição de ser presidente ou qualquer coisa. O Lauro Jardim já fala que o Rodrigo Maia sai até hoje, não passa de hoje. Já tá batendo o martelo. Maia tá fora do DEM hoje. E aí pra onde o Maia vai, né? O pessoal falou que talvez vá pro PSL. E aí você vê, ó. Desafio de Rodrigo Maia, não sabe se ele escolhe a cidadania, PSDB, PSL. Outro partido. Mas já tem piada pronta se for a legenda de Bolsonaro. E a piada é o seguinte, ó. Ele vai ser liderado pelo Vitor Hugo. E aí, vai ser liderado pelo bolsonarismo? É isso mesmo, Maia? Ele não vai. Gente, na verdade, as chances de mais filiar o PSL são mais do que remotas. Muito difícil. Ainda mais no cenário atual. Vocês conseguem ver o Maia amanhã? Junto com os bolsonaristas? Um partido aí que baixou a temperatura, sem confusão, fica aqui, a comissão fica com a gente. Mas vai pro PSDB. Maia vai pro PSDB, que vocês podem ver, ó. Dória se reúne com Maia e o convida para o PSDB. Sem alarde, Dória deve ter colocado no helicóptero à disposição, jatinho particular, deve ter ligado para algum empresário, amigo do Grupo Lide e falou, cara, não tem um jatinho aí não pro Maia vir aqui pro jantar, te conversar? Foi lá, conversou, sentou, vem aí Maia, vamos construir uma frente ampla para 2022.
Esses dois aí, né? Esses dois aí é o encarne. Não tem mais como separar um do outro. A coisa já tá tão... A caminha já tá tão pronta assim, ó, que lá vem o Paulo Marinho falar que ele abre mão da presidência do PSDB do Rio de Janeiro se Rodrigo Maia vier. Porque o Rodrigo Maia é o político de maior relevância do Rio de Janeiro. É uma piada, né? O cara aí que é suplente do Flávio Bolsonaro tentou a todo custo derrubar o Flávio para conseguir o carguinho de senador. Aí deu errado. Aí diz, ó, eu abriria a mão para que Rodrigo Maia assumisse. Estou de braços e portas abertas para recebê-lo. Dória e Maia têm um projeto para 2022, o que é muito mais importante do que questões formais envolvendo estrutura partidária no Rio. Dória e Maia têm um projeto para 2022. Esse projeto estava sendo aplicado há quantos meses? Gente, desde quando o Maia vem destruindo o Brasil, sabotando o país para tentar favorecer o Dória? Quantos e quantos meses, né? Esse é o Rodrigo Maia. E aí, olha só. Secretário-geral do DEM sobre Rodrigo Maia. Sai atirando não é uma forma adequada. E fala mais uma vez, cara, o que o Maia tá fazendo é um absurdo, cara. Absurdo. Maia tá tentando, né, gerar confusão, criar dificuldade para vender facilidade, tentar levar a gente com ele, cara. Isso não é uma forma adequada. Tá faltando o mínimo de respeito. E diz, ó, ele não teve condição de construir uma candidatura vitoriosa. E vai pontuando vários problemas que o ACM Neto já falou, que o Caiado falou, o Efraim Filho falou. Só quero mostrar mais uma quarta pessoa. Todo mundo do DEM tá insatisfeito com o Rodrigo Maia, mas ele acha que não, que quem tá certo é ele. O cara não tem capacidade nenhuma de fazer autocrítica. Nenhuma, zero. E quando pergunta pra esse cara mais uma vez, e aí vai pra Bolsonaro, ele fala, cara, 2022 tá longe. Tá longe, para de criar confusão. Ele deu entrevista pro protagonista. Foi o próprio protagonista também que deu entrevista. Cara, de boa, a gente decide lá, agora é pandemia, vamos resolver aqui, botar o país nos trilhos. É o tempo todo isso, a mídia querendo criar o caos no Brasil. É só isso que esse pessoal sabe fazer, cara. É inacreditável. Mas aqui, ó, voltando pra questão, o Maia, o PSDB. Dória faz ofensiva para expulsar Aécio do PSDB e receber parte do DEM. É o que eles estão tentando fazer. É isso que o Maia está tentando fazer. Tentar rachar o partido, levar a gente com ele, aumentar o tamanho do DEM. Mais deputados, mais fundo partidário, mais tempo de TV. Já mirando 2022. O cara tá traindo o próprio partido. O cara não tem amor a ninguém. Não tem amor a ninguém. Ninguém. Em jantar com a cúpula tucana, na noite da segunda-feira, Dória irá colocar na mesa a proposta de expulsar o PSDB, o grupo de Aécio Neves e de absorver dissidentes do DEM ligado a Maia. Falei pra vocês, foi o grupo do Aécio que quase tirou o PSDB do bloco de Baleia Rossi. Precisou o João Dória, junto com o Fernando Henrique, entrar em campo para garantir que isso não ia acontecer. É desavenças. Não suporto o Aécio. Tá aí, briguem mais. O ex-governador de Minas hoje é visto no entorno de Dória como motor do governismo latente no partido. Boa parte dos tucanos apoiou Lira, candidato de Jair Bolsonaro. Não menos importante, Aécio é considerado o principal obstáculo interno para a candidatura presidencial do Dória em 2022. Aí você vê, ó, segundo o Jornal Paulistano, a contrariedade com o mineiro é partilhada pela ala histórica do partido. A velha guarda, liderada pelo FHC, o ex-presidente e outros integrantes do grupo, como José Serra, Aloysio Nunes, foram convidados para o jantar. E o FHC posta ontem nas redes sociais falando sobre o Maia. Fez bem o PSDB em convidar Rodrigo Maia para entrar no partido. Presidiu corretamente a Câmara. E é bom quadro político. Tomara que aceite. Realmente, tomara que aceite. Nunca vai ficar, né, tão desenhado o que é, né, o tucanato. Dá para chamar de... Como é que você juntar porco com tucano? É o que? Um porcano? É um porcano? Porcano. Dá pra chamar de porcano? Ou o nome não é tão bom? Mas é aí, né? É o Maia. É um porco que vai se juntar com um passarinho. Não vai voar. Não vai voar. E aí, o Maia ainda recebe afagos do Flávio Dino, Partido Comunista do Brasil. O deputado Rodrigo Maia tem muitos méritos. Por exemplar, ter ajudado a viabilizar o novo Fundeb, auxílio emergencial. Erros, todo mundo comete. O Brasil precisa que valorizemos as convergências, não apenas as divergências. Só assim derrotaremos a extrema-direita. Obrigado, amigo. Eu tô emocionado com esses dois, né? Briga com esses dois é só se você levar no restaurante à la carte.
e você pedir a comida, né, e não deixar eles escolherem. Que aí vai brigar, né? Não vai dar suficiente por 2. Esses 2 aqui tem que levar só em rodízio. Só pode ser em rodízio. E aí, saindo um pouco aqui da questão do Maia, só para falar algumas coisinhas do Dória que vale pontuar que estava no dia de ontem. Vejam só, isso aqui é uma denúncia muito séria, muito séria. O Mário Frias, ele fala o seguinte, que ele acaba de receber essa denúncia de que o governo de São Paulo está orientando os ganhadores dos editais da Aldir Blanc para auxiliar os artistas, na época da pandemia, a não usarem a logomarca do governo federal. Já mandei apurar. Se for verdade, iremos providenciar as devidas punições. Para esse ato de improbidade administrativa, João Dória terá que aprender a obedecer à lei. Aí você vê, gente, isso aqui é um e-mail, ó. Secretário do Governo do Estado de São Paulo. Bom dia. Segue a alteração necessária antes do envio para aprovação definitiva. Retirar a logomarca, Lei Aldir Blanc, ela não é necessária. Encaminhar o drive com arquivo revisado neste e-mail. Obrigado. Davi Franzon. Cara, isso aqui é inacreditável. Inacreditável. Olha o que o Maia tá... Quer dizer, o Maia não, né? Os funcionários do governo paulista. Se aqui for verdade, isso aqui é muito complicado. O Dória, vocês viram, ele pegou a renovação, né? A restauração do Museu do Ipiranga para chamar de sua. Ele pegou a obra feita com mais de 80% de verbas federais para falar que é dele. E o pessoal foi lá e descobriu. O Dória só trabalha com marketing. Todas as ações do Dória são pautadas em marketing. Uma delas é ser um cientista. Tem amor pela ciência e diversas coisas. Que é pela vida e tudo mais. Agora um cara que se diz tão preocupado com a vida dos paulistanos, o que é isso aqui? Dória determina fechamento de pronto-socorro de 6 hospitais de São Paulo, na Zona Leste. E a população foi lá reclamar. No período de pandemia, que ele disse que estava tendo aumento de casos. Que história é essa? 6 hospitais fechados. João Dória, né? A hipocrisia em pessoa. E tem isso daqui, que não tem o nome de Dória, mas o Dória está envolvido com isso daqui também, que vale a pena prestar muita atenção. Olha só. Luísa Helena Trajano, que é do Magazine Luiza, lança movimento para levar, né, os imunizantes a todos os brasileiros até setembro. Olha a foto que o Globo colocou. Ela, onde? No Fórum Econômico Mundial. Sabe lá aquele grande R? Você não terá nada e será feliz? Essa nova renovação, eles querem reiniciar o mundo. Vamos usar essa palavra? Acho que pode. Reiniciar o mundo. Onde ela tá? O Klaus Schwab. O Dória foi quem fez o prefácio do livro do Schwab. E ela tá lá. Ela faz parte do grupo LEAD, que é o grupo do João Dória. Quando falo, né, para vocês, pessoas também comentam que um dos interesses do grupo LEAD do Dória é se tornar um Fórum Econômico Mundial brasileiro, sabe? Tropical, latino, quem sabe. É o lobby, gente. É o lobby acima de tudo. São os megas empresários, sabe, que se juntam aí para criar um oligopólio no país. É o grupo LEAD. É o grupo LEAD. E você vê, ó. Durante essa semana, haverá apresentação formal do grupo com ações e medidas serão tomadas. Algumas entidades, olha só, Federação Nacional dos Bancos, FEBRABAN, devem apoiar a iniciativa. Sabe quem é a FEBRABAN? Eu vou dar a definição do Paulo Guedes. A FEBRABAN é o lobby dos bancos. É o lobista dos bancos. É um grupo lobista. O Guedes classifica como isso. Já entre os lobbies. Mercado financeiro. Economistas afirmam que a imunização é fundamental para a retomada da economia, além de questão sanitária. O Itaú, que é dos bancos o mais progressista, por exemplo, informou na semana passada que se o ritmo for lento, o crescimento do PIB neste ano será metade do previsto. Então olha as movimentaçõezinhas também que estão acontecendo aí, né? Em paralelo, sabe? Juntamente com Dória. Vale a pena prestar atenção nisso daqui. E aí, aqui quase chegando ao final do nosso vídeo, eu quero comentar um pouco sobre a entrevista do Salles. Fantástica a entrevista, cara. O Salles estava extremamente preparado. Você vê que o Salles deu uma mudada, né? Terninho, mocassim de meia, não é sem meia, igual liberais.
tirou óculos de lentes, tá até com a barriguinha de político, né? O Salles tava com a barriguinha ontem. Olha assim, quando ele chegou, botou a foto na rede. Cara, as perguntas não davam margem, respondendo de forma extremamente educada, assim, ele meio que imitava sem imitar, ele dava assim, uma resposta simples e direta que fazia a jornalista chega a tremer na cadeira, que eu falei, cara, o que é isso? Ele conseguiu, em vários momentos, pegar a pauta da esquerda e falar, essa pauta da esquerda, eu defendo. Quem não defende são vocês. Sabe o Acordo de Paris? Aqui a gente segue o Acordo de Paris. Esse acordo aí da esquerda, a gente segue. São vocês que não estão seguindo a parte de vocês de dar dinheiro pra gente. Porque a contrapartida do que a gente tá fazendo, do carbono, é vocês darem o dinheirinho, os créditos de carbono, eu não recebi esse dinheiro, cadê? E fala várias e várias coisas, manda várias mensagens. O Salles vem fazendo um papel muito bom, muito bom. E tem uma coisa a mais pra mostrar além dessa entrevista. Mas eu quero mostrar um texto da entrevista que eu achei muito interessante, que a Elisa cortou, mas eu sempre recorto uns vídeos no Twitter. Vou botar aqui assim, peraí. E olha só. O assunto anterior, o senhor acha que as críticas maiores e o cerco que o seu ministério sofre vem dessas ONGs que o senhor tanto critica? Eu acho que vem de algumas ONGs, mas não vem só das ONGs. Há interesses políticos, né? Há políticos que vivem da pauta ambiental, é a causa da vida deles e é a sua origem dos seus votos. Há pessoas, acadêmicos, que vivem das suas pesquisas e há pessoas que não gostam do governo Bolsonaro, não gostam do ministro Ricardo Salles e não gostam da nossa política. Isso, de novo, como eu digo sempre nas minhas entrevistas, eu não tenho a postura de dizer que nós somos imunes ao erro. Onde há erro, a gente conserta. Mas há uma diferença de perspectiva. Ambas as visões talvez desses que nos atacam e as nossas, são no sentido de preservar o meio ambiente. A diferença está como? Muitos desses grupos entendem que a melhor forma de proteger o meio ambiente é gastar fundos de recursos em seminários, em palestras, em viagens, em discussões intermináveis, em pesquisas que não levam nada a lugar nenhum, não é? E nós entendemos que as ações concretas são mais importantes. O programa Lixão Zero, o saneamento, o marco legal do saneamento, que foi assinado no governo Bolsonaro, para que os 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto finalmente possam ter, os 35 milhões de brasileiros que não têm água potável, água encanada, possam não ter 3 mil municípios em estado de lixões no país. Então você tenha ações ambientais concretas, né? Nós vamos tratar desses assuntos. Você percebe como o Salles bate na tecla do marco do saneamento, questão do lixão. Nessa entrevista ele fala o seguinte: o pessoal acha que para lidar com tratamento, não sei o que, temos que investir. Ele fala de pesquisa, diversas coisas. Ele fala, gente, o meio ambiente é bem tratado quando se existe dinheiro. Quando não tem dinheiro, não é bem tratado. Os países ricos, ou então localidades, sabe, zonas nobres, o meio ambiente é mais bem cuidado, porque as pessoas têm condição de fazer tudo. A gente tem que fazer a coisa começar a avançar. Ele já liga a questão da pauta econômica avançando, diversas coisas. Ele levanta a bola do marco do saneamento, que é uma pauta que é só ganha, não tem o que fazer, e fala, cara, então, é dinheiro, é investimento, é investir a área, colocar para a economia andar, diversas coisas. Você coloca até a questão da pandemia, né, de tabela, assim, pô, tá tudo fechado, você tem que voltar, o povo tem que trabalhar. Se a população não tem dinheiro pra nada, como é que você vai exigir que a população faça isso, aquilo, outro, se não tem dinheiro nem pra comprar o pão do café da manhã? Cara, o Salles, ele surfou na notícia mesmo assim, de uma forma, pra mim, sensacional. Tô falando pra vocês, você vê, ó, o Salles vem se antecipando, ele vem antecipando narrativa, o Salles tá tentando pautar em vez de ser pautado. Ele lançou a iniciativa de você adotar um parque. Vocês não querem cuidar? Não sei o quê? Aqui, ó, adota um parque, é só dar o dinheiro. Dá o dinheiro que a gente vai cuidar. Dá o dinheiro. Tá aí. E aqui, ó, olha só. Falei pra vocês que tinha uma coisa a mais pra mostrar. É isso daqui, ó. O Salles conseguiu sair uma matéria na Bloomberg Internacional que fala o seguinte, ó, que o Carrefour assina um grande plano brasileiro de proteção à Amazônia.
Olha aí. Aí o gringo veio e falou, peraí, quer dizer que o Brasil tem um grande plano de proteção à Amazônia? Olha a mente já mudando. Notícia positiva. Uma notícia positiva. O que a mídia brasileira não faz. O Salles está conseguindo isso. Aqui tem até matéria em português, o Salles também trouxe aqui da Exame, que diz, ó, Carrefour foi a primeira empresa a adotar a área da Amazônia. Tá lá, dá para pegar os hectares, tudo, diversas coisas. Então, o Salles está fazendo aí um papel sensacional como ministro. Está começando o ano com tudo. Vale a pena ficar no Salles. E, para quem viu lá, vale até para os bolsonaristas. Aula de retórica e de postura sensacional. Para chegar ao final do vídeo, adoro terminar o vídeo aqui, né? Tem mais uma coisa só para mostrar além disso aqui. PRF sempre fazendo apreensões, só que isso aqui não é uma apreensão qualquer. A maior apreensão de orégano, ó, aquele que queima, da história da PRF. A segunda maior apreensão da história do Brasil. Na manhã dessa segunda-feira foram apreendidas mais de 29,2 toneladas no Mato Grosso do Sul. O recorde anterior tinha sido de 28 toneladas no mesmo estado. Ele está perto da região, né, de fronteira com alguns países. Complicado. Governo Bolsonaro dá trabalho, né? E governo que dá trabalho. É por isso que o pessoal quer derrubar o governo Bolsonaro, gente. É por isso. E só para chegar ao fim, quero falar para vocês que não viram, assistam depois a live com Constantino. Achei que falando interessante, tentei fugir daquela coisa tradicional de perguntar pro Constantino, e aí, cara, o que, é que tu acha do dólar, o que, é que tu acha disso, o que, é que tu acha daquilo outro. Tentei trazer uns assuntos assim polêmicos, tentei até dar uma pressionada do bem, Perguntei aí, Constantino, você se arrependeu de algumas coisas? Você mudou de posicionamento? Você já chegou até a falar que no gabinete do ódio e tudo, acho que hoje em dia você não fala mais. E aí, o que foi que aconteceu? Vamos conversar. Então, sentamos, acho que foi um bate-papo interessante, abordamos vários assuntos. Pena não ter como ser mais longa, a gente foi fazer a live, quando a gente foi começar, eu perguntei aí, cara, sempre gosto de perguntar, se é educado, pergunta, tem uma coisa que quer que evitar? O foi, pode perguntar qualquer coisa, eu ainda pergunto, né, tem um assunto que você não quer tocar, sei lá, tá acontecendo alguma coisa, pode perguntar qualquer coisa, cara de coragem. E aí eu falei, pai, beleza, e coisa, duração, ele falou, pô, se puder ser 40 minutos, 45, eu tenho live hoje, eu falei, não, beleza, vamos respeitar, vamos ser respeitosos, até pra gente bater um papo depois, e ter um bom cartão de visitas. Então, dê um saque, dê uma olhada. A entrevista tá boa. Se você gosta, se você não gosta de Constantino, dá uma olhadinha. E por hoje é isso, pessoal. Quero pedir vocês, como sempre, dá aquela compartilhada. Vamos tentar chegar, né, até o final do ano em 500 mil de inscritos. Precisamos aí de um 90 e poucos mil. Eu acho que é possível. No ano temos aí 11 meses para buscar isso daí, fazer o canal crescer mais e mais. Estou pensando por algumas coisas durante esse ano aqui no canal. Não digo assim mudanças no canal, mas algumas coisas assim, para alguns tipos de assuntos específicos para a gente começar a tratar com mais frequência. Quiser saber mais sobre isso, eu soltei um áudio de mais de 5 minutos lá no Telegram. Se inscreve no meu canal Telegram. O link tá aqui na descrição, como sempre. É só clicar no link. Inclusive, ainda deixei uma mensagem agora de manhã falando, ó, gente, esse aqui é o áudio mais importante. Que é esse áudio que eu falo assim, algumas novidades, não novidade, mas algumas coisas que eu tô pensando. Tô até planejando uma live que eu acho que vocês vão gostar. Uma live que pode ser útil para, sabe, a população, de como a gente pode tentar se engajar mais para fazer que nossos desejos sejam ouvidos por quem tem o poder, quem tá lá no Congresso, no Parlamento como um todo. Então por hoje é isso, fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, galera. Fui!